Prezados amigos, bom dia. Bom dia. Bom, já se tornou rotina a gente dizer que tem prazer de estar aqui com vocês, né? Colatina realmente é uma cidade especial para nós. E hoje nós estamos com uma manhã muito bonita, né? E ficamos muito felizes de passar pela ponte ali e sentir que o Rio Doce está tomando mais volume, né? E a gente saber que a região está recebendo essa dádiva da chuva tão necessária para todos nós. Então, um prazer muito grande, em nome também da Graça, minha esposa, que está ali. Nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que nos foi pedido pela primeira vez há um mês e pouco atrás, por uma outra casa. Essa casa nos pediu que falasse sobre esse tema, Jesus, o Divino Amigo. E eu fiquei pensando, o que eu vou falar sobre esse assunto? Divino Amigo. E comecei a pensar. E me vieram as seguintes reflexões. Quantas pessoas nós podemos chamar realmente de amigos? Se nós perguntarmos às pessoas, do modo geral, se elas têm amigos, elas vão dizer que têm. Ah, eu tenho vários amigos. Todos nós temos vários amigos. Mas se nós pararmos para pensar, quantas dessas pessoas nós podemos dizer que são nossos amigos para qualquer momento? Nós podemos contar com essas pessoas em qualquer situação. Se nós pararmos para pensar nisso, nós vamos chegar à conclusão que possivelmente a maioria de nós não preenche os 5 dedos da mão. Então, nós falamos a palavra amigo com muita desenvoltura, mas a palavra amigo, nesse sentido, ela é muito profunda. Como é que a gente pode desenvolver um sentimento dessa natureza? Como é que a gente pode chegar a esse ponto, como Jesus chegou? Aí nós vamos observar que Deus, na sua sabedoria, nos coloca numa escola para a gente aprender isso. E essa escola, a primeira escola para a gente aprender isso é a nossa família. Mas, se nós observarmos bem, quantos irmãos chegam até a se odiar, apesar de terem a mesma origem, pai e mãe, do ponto de vista terreno? Se odeiam, disputam palmo a palmo qualquer recurso da família. Quantos filhos, depois de terem recebido tudo de melhor dos pais, pagam tudo isso com ingratidão? Quantos amores feitos nas melhores juras, debaixo das estrelas mais cintilantes, em noites de luar, talvez embalado por aquela música aí que estava sendo tocada aqui, não é? Aquele órgão, e que viram um ódio terrível depois. Pessoas que juraram se amar pela eternidade e depois não se suportam. Então, onde fica o amor? Eu tomo a liberdade de colocar meu ponto de vista, vocês não são obrigados a concordar. Para mim, o amor realmente mais puro que eu conheço na Terra é o amor de mãe. Não digo de pai, porque eu sou pai, tenho 2 filhos, mas eu digo, não é igual. Amor de mãe é um negócio diferente. Alguém dirá, mas eu conheço mães megeras. Existem. Mães que abandonam os seus próprios filhos. Existem. Mas o exemplo mais concreto que eu conheço de amor é o de mãe, porque é o mais desprendido dos amores.
O amor tem sido decantado em versos, prosas, filmes e mais filmes, novelas, teatro, todas as expressões artísticas falam do amor. Amor de homem e mulher, que é uma coisa encantadora, motivadora. Mas esse amor pode se transformar em ódio. Porque, na verdade, nunca foi amor. Porque amor verdadeiro jamais se transformará em ódio. Então, o que nós vemos é isso. Que o exemplo mais autêntico é de mãe, que são capazes de renunciar efetivamente pelo filho. Em busca de quê? Então, é o mais desprendido dos sentimentos. E é interessante porque esse amor, a gente chega a pensar que algumas pessoas não consigam conquistá-lo. Mas observem vocês que também são bons observadores. Às vezes a gente ouve falar de um indivíduo que é chefe do crime numa comunidade. É um homem perverso ao maior extremo que a gente possa imaginar. Manda matar sem nenhuma piedade, com requintes de crueldade. Mas esse indivíduo, mais dia menos dia, por puro interesse sexual, se relaciona com várias mulheres e lá um dia, com uma delas, ele tem um filho ou uma filha. E esse filho ou essa filha toca o coração desse indivíduo. E por esse filho ou essa filha, ele é capaz de se doar. Um homem que é incapaz de se comover com qualquer dor humana, mas a desse filho ou dessa filha lhe toca profundamente. E ele será capaz de fazer o que for para dar a essa criatura o melhor de felicidade que ele possa oferecer. Odeia o resto do mundo, menos essa pessoa. Conhecem isso? Já ouviram falar disso? Então, isso significa que o amor existe. E é interessante, quem está na prática mediúnica sabe o quanto isso é necessário. Nós, às vezes, conversamos com obsessores crudelíssimos. Crudelíssimos. Mas quando a gente vai tentando envolvê-lo numa conversa, e eles são muito ardilosos, espertos, e tenta levá-los para essa área do sentimento, eles fogem. Porque ali eles podem amolecer. Observem a literatura espírita e vocês vão verificar que os benfeitores espirituais, quando tem uma dessas criaturas em mira, que eles sabem que chegou o momento dessa criatura ser tocada, o que eles fazem? Buscam na vida pregressa desse indivíduo, varrem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos, seja o que for, e vão encontrar nessas experiências anteriores dele, dessa pessoa, alguém que lhe toca a alma, porque todo mundo tem. Não vamos nos estender aqui, mas aqueles que desejarem, peguem um livro chamado Libertação, da autoria de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, e vocês vão verificar lá uma dessas situações, onde Gregório, dedicado ao mal durante séculos e séculos, quando começa a ensaiar os primeiros sintomas de tédio, porque um dia há de chegar. Lembram da parábola de Jesus? Quando ele fala do filho pródigo? Que por mais que dure essas tentativas no mal, um dia há de chegar em que o indivíduo cai em si, e nós vamos verificar que Gregório vai ser tocado por quem? Pela sua mãe Matilde. Ali ele desmonta.
Então, o amor, sem dúvida alguma, é a única força capaz de dissolver o ódio. Não existe outra. E aí a gente fica pensando, meu Deus, se a gente tem tanta dificuldade, às vezes, para amar os próximos mais próximos, vocês já observaram que Jesus deu apenas 2 mandamentos para a gente: amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus não é muito difícil, sabe por quê? Porque a gente fica pedindo a Ele o tempo todo. Então a gente acha que ama. É uma atitude assim, de criança para adulto. Nós sempre criança pedindo. Então a gente diz que ama a Deus. Agora, amar o próximo, olha, tem cada próximo, como que é difícil. E a gente fica pensando, será possível a gente chegar um dia nesse nível de renúncia, de amor, de amar indistintamente a humanidade inteira? Para a maioria de nós, isso não passa de utopia. Quando nós lemos o Evangelho com certas citações, diz assim, isso é impossível. E aí começamos a perguntar, será que esse Jesus realmente existiu? Será que não é um mito criado pelo homem? Tem pessoas que chegam a duvidar que Jesus existiu. Tem pessoas que fazem de tudo para provar que Jesus não existiu do ponto de vista histórico. Existem todas as vertentes em relação a Jesus. E, infelizmente, existe uma delas que também é infeliz, que coloca Jesus como Deus. E aí a coisa fica muito ruim. Por quê? Porque quando você acha que Jesus é Deus, qual a obrigação que você tem de seguir os seus ensinamentos? De fazer o que ele fez, se ele é Deus? Então há esse engodo também na nossa mente em relação a Jesus. Não tenho a menor obrigação de tomá-lo como modelo na minha vida, porque ele é Deus, eu sou humano. Mas, na sua sabedoria, Jesus fez o quê? Mandou emissários menores que ele, evidentemente, para mostrar que esse amor que ele fala é possível. E aí eu pergunto, na mente de vocês, quando a gente pensa nisso, que nomes a gente consegue evocar? Vou citar aqui apenas alguns. Francisco de Assis é uma dessas almas. Concordam comigo? Madre Teresa de Calcutá foi agora, nesse século, para que nenhum de nós diga que isso é impossível, porque o Francisco de Assis, o indivíduo é capaz de dizer assim, é um mito, inventaram. Mas e a Madre Teresa, que estava conosco até agora há pouco? Então, tira a ideia de mito. Não, realmente não é invenção, essa mulher existiu. E ela foi uma demonstração de amor ao próximo? De devotamento? Gandhi, outra grande figura do século XX, foi uma demonstração clara de amor ao próximo. Como Jesus, ele também não tinha onde recostar a cabeça. Foi doação completa. Chico Xavier foi um exemplo de doação completa. Então, o que esses espíritos, que vêm esparsamente, mas vêm junto à humanidade, que mensagem eles deixam para todos nós? Isto é possível. Não é sonho apenas.
É possível. Quer dizer, um ser humano pode chegar a esse ponto, porque eles são humanos. E aí a gente começa a achar possível que tenha existido alguém com o nome de Jesus, que seja modelo até para esses que já consideramos tão grandes. Jesus, o divino amigo. Aí eu fiquei pensando mais. Quem pensou nesse título, pensou em que mais? Para que Jesus seja o divino amigo, ele tem que estar perto. Não pode estar longe. Não pode estar lá num lugar qualquer. Ele tem que estar aqui. Como será isso possível? Me lembrei, quando ainda católico, aí por volta dos meus 18 anos, 17 anos, não lembro bem, mas foi por aí. Um dia eu cheguei para um padre, que eu era católico, e perguntei para ele, um padre que eu admirava muito, uma pessoa muito respeitável, teve uma vida exemplar. E eu perguntei a esse padre, padre, como que Deus atende às nossas preces? A gente ora para Deus, pede alguma coisa, como é que Ele faz para ajudar a gente? Esse padre me respondeu sabiamente, Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Nada mais disso. E eu saí pensando naquele negócio. Falei, como? Como que Deus nos ajuda através das criaturas se o egoísmo impera no mundo? Como é que eu vou esperar ser ajudado pelas pessoas? Não entendi. Mas não saiu da cabeça. Só o Espiritismo conseguiu me fazer entender isso, e eu vou dividir com vocês essa análise, esse raciocínio. Mas antes, vamos pegar aqui do livro A Gênese. A Gênese é o 5º livro da obra kardeciana, a Gênese, para quem não conhece, que foi editado em 1868, portanto, no ano que vem, 2018, nós estaremos comemorando 160 anos dessa obra. Neste ano, nós estamos estudando essa obra com o nosso grupo lá em Vitória, e graças a Deus chegamos ao final, e mais uma vez constatamos que obra extraordinária é o livro A Gênese. Eu vou recortar aqui um pequeno trecho do livro A Gênese, para a gente raciocinar em torno do tema do dia. No item 41 do capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, Kardec, de próprio punho, faz a seguinte observação. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, tem gente que pensa que o Espiritismo faça isso. Vou repetir, o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver, pelas novas leis da natureza que revela, vamos tentar falar um pouquinho sobre isso, tudo quanto o Cristo disse e fez, que Jesus não disse, Jesus fez, por isso que ele é modelo, porque ele fez, o que ele ensinou, ele exemplificou. Daí a grande autoridade que ele tem. Elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis,
quer dizer, incompreensíveis, certas partes do Evangelho, ou pareciam inadmissíveis. Aqui um ponto interessante, porque às vezes a gente chega a pensar que aquilo ali é só teoria. Chegamos a pensar que aquilo não tem ligação com a realidade. Não é? As compreendem e admitem sem dificuldade, com o auxílio desta doutrina. Veem melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. Eu diria a utopia, porque muitas pessoas acham que o que Jesus ensinou é uma mera utopia, é algo que não se pode realizar. O Cristo lhes parece maior, diz Kardec. Já não é simplesmente um filósofo, porque para muitos ele não passa de um filósofo. É um Messias divino. Vamos interpretar um pouquinho esse pensamento de Kardec aqui. E para isso vamos buscar uma citação que nos parece sempre oportuna. Porque Jesus, se nós observarmos bem a sua vida, nós vamos ver que Jesus esteve o tempo todo preocupado em consolar. Concorda comigo? Jesus tinha um olhar compassivo o tempo todo para a aflição do ser humano. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. No mundo tereis aflições. São frases dele. Mas tem uma que eu gosto muito também, onde ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito. Por que Jesus relacionou a aflição humana com moradas na casa de meu pai? E é disso que a gente gostaria agora de falar um pouco. É aí que entra a doutrina espírita para nos ajudar, ou pelo menos para ajudar a mim. A mim foi necessário. O Espiritismo, quando a gente vai começando a olhar essa citação de Jesus, ele fala assim: não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque o nosso planeta é ainda de expiações e provas, caminhando para um terceiro estágio, que nós chamamos de regeneração, onde ainda haverá muita dor, muita dificuldade. Mas, lá na frente, nós um dia chegaremos ao quarto estágio. Quanto tempo? Não sei. Talvez milhões de anos? Não sei. Que é o de mundos ditosos. Quarto estágio. E mais adiante, nós chegaremos, o nosso planeta, a mundos celestes ou divinos, onde aí sim impera soberanamente o bem. Só nesse estágio. Observe que quando a gente olha para os 5 dedos da mão, a gente pensa nisso. Mundos primitivos, expiações e provas, e nós estamos caminhando para o terceiro estágio, ou seja, estamos teoricamente caminhando para metade do caminho. E tem gente já querendo a felicidade completa na Terra no terceiro estágio. Isso é impossível. É só ler lá o que está no Evangelho segundo o Espiritismo sobre isso. Nós somos destinados à luz e à felicidade, mas será uma conquista
dos bilhões de anos, não tenhamos dúvida. Alguém fica assustado com isso. É porque nós não pensamos de forma relativa, pensamos de forma absoluta. Quando você pensa de forma relativa, fica absolutamente fácil de entender. Se nós vamos, para alcançarmos a felicidade plena, precisar de bilhões de anos, e isso nos parece uma coisa gigantesca, pensemos o seguinte: uma pessoa na Terra, se ela viver muitos anos na Terra, quanto tempo ela vive? Me digam. 100 anos, talvez 120. Se o espírito humano vivesse bilhões de anos, o que seria 100 anos dentro de bilhões de anos? Nada. Mas se o espírito humano vai viver pela eternidade, o que é 100 anos? 200 anos. 1 bilhão de anos, o que é 1 bilhão de anos dentro da eternidade, senhores? Perceberam agora? É muito para aquele que conta o tempo. Mas quando você sai da dimensão tempo, você está dentro da eternidade. Essas coisas soam de forma filosófica, mas que a matemática nos faz entender claramente quando você pensa em eternidade e infinito. Então, e Jesus fala que a felicidade ainda não é deste mundo, será no futuro. Quando ele diz que os mansos herdarão a terra, como pode ser isso, se a terra ela é dominada pela violência? Em que momento isso se dará? Terá que ser muito adiante. A ciência vem nos amparar sobre isso. A Terra é um planeta que orbita em torno de uma estrela chamada Sol, todos nós sabemos, está na terceira órbita. Se tivesse um pouco antes, não haveria vida. Pouco mais perto, seria um aquecimento insuportável. Pouco mais distante, seria um frio que também não permitiria a vida na Terra. Ela está exatamente onde precisa, orbitando. E nós dizemos que isso é por acaso. Por acaso, está orbitando no lugar certo. Não é? Bastava um pouco para cá ou um pouco para lá e aí sim, seria um tchau para a vida mesmo, do ponto de vista material. Esse planeta, desde a incandescência até o resfriamento necessário, leva 3 bilhões de anos, segundo André Luiz, para oferecer condições de vida, naquilo que nós chamamos de vida. Leva 1,5 bilhão de anos para chegar no estágio que nós estamos. E o ser humano comparece nessa escala no finalzinho. Então, a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. E o ser humano surgiu quando? No finalzinho. Vocês têm uma ponte aqui bonita. Ela dizem que ela tem 1 quilômetro. Tem 1 quilômetro, Virgílio? Vamos lá, que seja 1 quilômetro. Se você quiser entender o que é esse 450 bilhões, 4 bilhões e 500 milhões de anos da Terra, e que em que momento o ser humano aparece na Terra, dentro dessas coisas, se eu levar para uma escala da nossa ponte aqui de 1 quilômetro, é como se a Terra tivesse começado na nebulosa no início da ponte. E você vai caminhando. Vai caminhando. Agora nós estamos fazendo uma relação de 4,5 bilhões com 1 quilômetro. O homem aparece onde nessa ponte? Se você começa aqui do lado de cá e vai para o lado de São Silvano.
O ser humano aparece nos últimos centímetros dessa ponte, entenderam? E nós estamos fazendo julgamento de Deus a partir de coisas absolutamente sem sentido. Por isso que Kardec fala que para compreender Jesus, nós precisamos entender as leis de Deus. Leis que só compreenderemos adequadamente, por um lado, através da ciência, porque a ciência é amiga da religião e não inimiga da religião. A ciência só será inimiga da religião se ela for dogmática. Se ela for aberta, como é o caso da doutrina, a ciência é amiga da religião. Ela nos faz entender melhor o que Jesus falou de forma alegórica. Então, quando ele fala, credes em Deus, crede também em mim. O que ele quer dizer? Deus é o Criador, é o Senhor do universo e não da Terra. O universo, dentro do que a ciência nos permitiu conhecer até agora, e vai com certeza reformular e vai trazer mais informações, é constituído de algo em torno de 200, 300 ou 400 bilhões de galáxias, dependendo da fonte onde você vai buscar. Uma dessas galáxias é a Via Láctea, onde nós estamos. Essa galáxia onde nós estamos tem 200 bilhões de estrelas, uma dessas estrelas é o nosso Sol. Orbitando em torno dessa estrela, temos um planeta querido e amado chamado Terra. Mas vocês sabiam que esses artefatos que o homem tem mandado ao espaço para observar o espaço, quando eles conseguem andar, se afastando da Terra, antes de sair do nosso sistema solar, a Terra já não tem mais expressão nenhuma. São fotos, não são imaginação. Você olha e não vê mais nada. Talvez um pontinho. E se continuar andando, mais o próprio Sol vai ficando pequenininho, pequenininho, pequenininho. Se você sair do sistema solar, você não vê mais praticamente o Sol. Ele se perde numa miríade. Se você for para a Capela, 42 anos-luz daqui, ou seja, uma onda de rádio leva 42 anos para chegar lá. Uma onda de rádio que é imediata em qualquer momento. O nosso internauta que esquecemos de cumprimentar e vamos fazer agora, está nos vendo e nos ouvindo de forma imediata, por quê? Porque isso está sendo transmitido na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Tudo na Terra é online na velocidade da luz. Mas se tivesse sendo transmitido esse programa para a Capela, as pessoas só estariam nos vendo daqui a 42 anos. Só conseguiriam nos ver. E se fosse para o final da galáxia, na ponta da galáxia, daqui a 100 mil anos. E se for para Andrômeda, nossa galáxia mais vizinha, daqui a uns 2,5 a 3 milhões de anos. Percebe do que nós estamos falando? Jesus era um gigante falando para quem? Falando para quem, senhores? Um homem com essa visão sideral. Credes em Deus. Vocês estão presos demais aí na Terra, como se ele falasse para nós. Vocês estão olhando isso aí como se isso aí fosse tudo. Isso é uma poeira cósmica. Você está dando valor demais à sua vida de 100 anos. Isso dentro da eternidade é o quê? É um relâmpago. Nós não temos essa visão de relatividade. Nós somos absolutos. E muito inquietos. E muito apressados. Quando se trata daquilo que a gente quer, nós queremos é para agora. Não sabemos esperar. Então, não fica difícil entender quando ele fala, credes em Deus?
Deus é o que agora? Ninguém sabe. Os espíritos não tiveram como falar para a gente o que era Deus, nem pode. Numa tentativa de aproximação assim, muito simples, disseram, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vocês sabiam, eu quando era católico, eu pensava assim, eu comecei a ter dúvida se Deus existia. Será que Deus existe mesmo? Já contei essas histórias, não vou ficar repetindo tudo, não. Será que Deus existe mesmo? Aí um dia eu me consolei dizendo o seguinte, bom, eu não sei se eu vou resolver esse negócio nessa vida, não. Mas, pelo menos no dia que eu morrer, eu vou saber se é ou não é. E agora, como espírita, eu descobri, sabe o quê? Que a gente conversa com os espíritas, eles estão do lado de lá, eles sabem que são espíritos encarnados e eles não veem Deus. Se um obsessor realmente se convencesse que Deus existe e conseguisse pegar a ideia de Deus, ele deixava de ser obsessor. E ele continua obsessor do lado de lá. Ele sabe que ele é espírito, ele sabe que não morreu, ele persegue uma pessoa que ele sabe que aquela pessoa não é aquela que está naquele corpo, e ainda diz assim, está se disfarçando nesse corpo, porque ele conhece essa pessoa de uma vida anterior, ou de vidas anteriores. Então ele tem noção de espírito, sobrevivência da alma, reencarnação. Por que ele não muda de ideia? Então, é por isso que nós precisamos pensar. 100 anos é muito importante na nossa experiência, mas é um relâmpago na eternidade. Nós vamos dar um pequeno passo, um pequeníssimo passo, mas importante, porque estamos na direção da luz. Então, Jesus, a partir dessa visão que a doutrina oferece, quem é para nós? Modelo e guia. Como pode ser modelo se ele fala de uma utopia? Não, utopia não, você não viu Madre Teresa fazendo lá? Não faz igual, mas faz. Você não viu Gandhi fazendo? Você não viu Chico Xavier fazendo? Você não viu Francisco de Assis fazendo? Então é possível, não é utopia. Então ele pode ser modelo. Agora pode. E essa doutrina extraordinária que é o Espiritismo nos diz o seguinte, que Deus, olha o padre onde ele foi com a fala dele, sem saber talvez onde ele estava atirando. Deus auxilia as criaturas através das criaturas. Quando os espíritos são criados, todos nós somos, todos, sem exceção, criados simples e ignorantes. Todos temos o mesmo destino, porque Deus é justo. A luz, a perfeição relativa, espíritos puros. Quando o espírito chega nessa condição de espírito puro, o que ele se torna? Co-criador do universo. Está lá num livro que todo espírita deveria ler, que se chama Evolução em Dois Mundos. Então, o espírito que chega na escala de Jesus é um co-criador do universo. Por isso, ele pode perfeitamente ser responsável por um planeta chamado Terra. Mas ele apenas é um espírito puro dentro de uma imensa comunidade de espíritos puros. A lógica está muito clara. Por isso que um filósofo francês, num rasgo de intuição, diz: Jesus Cristo é um homem comum no mundo em que vive. Qual é o mundo em que Jesus vive? Não sabemos. Mas ele está lá? E nós estamos aqui? Não. Essa que é a grande informação que a doutrina foi me oferecer para eu entender. Como que Jesus
tendo vivido há 2000 anos atrás, ter dado todos os exemplos para nós, com certeza. Não há nada na Terra superior ao Evangelho, já se sabe disso. Quem tem problema emocional, quem tem problema de depressão, ansiedade, seja lá o que for, seja o que problema for, não se iluda. A Terra tem os seus recursos, graças a Deus a medicina está aí, mas o que realmente pode libertar o indivíduo é o Evangelho. E isso não é pieguice. Porque o Evangelho é um código de vida, é um código de conduta. Aquelas coisas que Jesus falou que ficaram assim esquisitas para nós, agora nós vamos entendendo claramente. Ele falou de leis. Então ele estaria presente em nossa vida através dos seus ensinamentos. Não. É mais que isso. Emmanuel vai nos dizer que Jesus é o governador da terra. Que André Luiz, por outras palavras, já disse, ele é um co-criador do universo. Então, ele é responsável por uma comunidade chamada Terra, um planeta. E ele diz uma coisa interessante, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. As ovelhas que o Pai me confiou, eu cuidarei de todas elas até o final dos tempos. Hitler tem solução? Não tem para nós, mas para Jesus tem. O assassino mais cruel que você conheça tem solução? Não tem para nós, mas para Jesus tem. De que recurso ele vai lançar? Ih, já falaram aqui do corrupto. O corrupto também tem solução, viu, gente? São estágios. Nós somos crianças espirituais. Mas a doutrina nos permitiu entender isso. Gente, olha bem, olha se eu estou raciocinando corretamente. Jesus, para fazer o seu ministério na terra, fez sozinho? O que vocês acham? Não. Convocou alguém para ajudá-lo? Essas pessoas que ele convocou, como é o nome dessas pessoas? Discípulos. O discípulo é alguém que segue um mestre. Então Jesus convocou discípulos. Só que, segundo o relato do Evangelho, ele vai, num determinado momento, no meio dos discípulos, e escolhe 12. Por que escolheu 12 no meio de vários? Ele viu alguma coisa que nós não vimos. Ah, mas como não viu Judas? Nós temos que rever o pensamento sobre Judas. E temos que ver o que aconteceu com Judas depois. Não parar naquele momento do seu suicídio, ir além. O Espírito é eterno. Mas olha, eu começo a pensar, porque eu tenho um jeito meio meu de pensar as coisas. Como eu trabalhei em empresa, muitos anos, eu penso assim, Jesus é o presidente de uma empresa. E essa empresa se chama Terra. Quem que ele coloca para ajudá-lo? Onde foram parar esses 12? Vocês já pararam para pensar nisso? Onde é que eles foram parar? Estão tocando harpa para o Criador? O que eles estão fazendo? Os 12 apóstolos, o que eles estão fazendo? Tocando harpa? Isso é infantilidade nossa. Paulo, com aquela força, onde é que está Paulo? Ah, pendurou a chuteira e está numa rede bailando. Ah, pelo amor de Deus. Onde está Paulo? Está com Jesus? Não. Ele tem que estar muito mais do que com Jesus. Ele tem que estar fazendo alguma coisa
junto com Jesus, em nome de Jesus. Ele continua. Então, pensa. O Espiritismo nos fala que o guia espiritual, isso foi revelações feitas por médiuns confiáveis, que o guia espiritual do Brasil se chama Ismael. Quem é Ismael? A doutrina tem nos permitido entender que um ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, chamado Dr. Bezerra de Menezes, atua no movimento espírita de norte a sul, leste a oeste. Quando eu ainda estava na Casa Espírita Cristã, hoje estamos na Sociedade Praiana de Estudos Espíritas, nós tínhamos 2 médiuns que, na época, psicografavam durante a reunião, hoje praticamente isso não existe, e faziam uma coisa chamada receituário mediúnico. E nessa época, nós estamos falando aí, vocês vão descobrir que eu tenho mais de 30 anos de idade, tá? Nessa época, tá, existia uma atividade, não é, que chamava-se receituário mediúnico. Hoje, praticamente extinto, até porque o progresso da medicina e tudo mais que está aí faz com que as coisas mudem. Mas doutor Bezerra mandava carinhosamente seus recados e indicava, de preferência, me lembro bem, medicamentos homeopáticos. E aí, uma vez eu perguntei para eles, falei assim, como que o doutor Bezerra, com tanta coisa para fazer, estando aí por esse Brasil afora, como é que ele sabe quem sou eu que estou aqui? Aí alguém me disse, carinhosamente, isso já está respondido, Leomar. Pega um livro chamado Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, que você vai ver como é que funciona. E foi legal. Aí eu fiquei sabendo uma coisa que vocês vão me ajudar aqui a raciocinar hoje. Dr. Bezerra não é responsável, assim, pelo movimento ao nível nacional, mas tem um Ismael. Então tem uma hierarquia, que eu não sei direito como funciona. Não me pergunte, porque eu não sei. Mas existe. Mas aqui no Espírito Santo, nós temos um espírito que fez um trabalho extraordinário, que ainda é muito desconhecido, mas já tem seu nome colocado em mais de uma instituição, que se chama Jerônimo Ribeiro, aqui perto, em Cachoeiro de Itapemirim. Esse homem é extraordinário. Ah, você balançou a cabeça, porque você já sabe do que nós estamos falando. Quem trabalha em reunião de desobsessão sabe a importância desse espírito. Eu, particularmente, quando me defronto com um obsessor daqueles muito difíceis, eu falo, ó, doutor, senhor Jerônimo, ajuda aí. Eu não vejo, eu não ouço, não psicografo, não tenho psicofonia, mas sei que essa ação existe. E quando um médium sinaliza, ó, o senhor Jerônimo está aqui, eu digo, ah, então, vamos em frente. O senhor Jerônimo é responsável pelo movimento espírita do Estado do Espírito Santo, por mérito. Eu pergunto a vocês, Colatina tem um guia espiritual, um responsável por Colatina? O que vocês acham? Quem será? No receituário mediúnico, eu fiquei sabendo que quando você bota um nome, se você estiver acamado, estiver no hospital, estiver no lugar, que é utilizada uma rede de informações. Então, um espírito amigo seu passa uma imagem para um outro, que passa para um outro, e essa coisa vai. Resultado, perfeitamente possível que uma equipe espiritual supervisione uma grande área. Isso em 1974, eu comecei em 73 na Casa Espírita, já era curioso ficar fazendo essas perguntas,
73. E hoje, com essa informática que está aí, você tem alguma dúvida disso, gente? Você está num hotel, de repente resolve querer comer uma pizza, sei lá o quê, bota ali, o que acontece? Te indica quais são as pizzarias que estão em torno do seu hotel. E se bobear, é capaz de depois dizer qual é a pizza que ele serve, porque já sabe qual é a pizza que você gosta, porque você andou fazendo umas comunicações via Google e não sabe que ele sabe muito mais de você do que você pensa. Agora, imagina o que esses espíritos sabem, gente. A pergunta que eu faço é a seguinte: como é que é o nome dessa rua aqui? Não é Santa Maria? Vocês sabiam que tem um espírito que é responsável pela rua Santa Maria? Que tem um espírito que é responsável pela Avenida Getúlio Vargas? Vocês sabiam que o hospital que está aqui na Santa Maria tem uma equipe espiritual também, zelando por aquilo? Uai, você pensou que depois que a gente morre é para ficar bailando lá, tocando harpa? É para fazer o quê? Trabalhando. Quando você fica à toa, o tempo não passa, dá tempo para ter tédio, dá tempo para tudo. Quando você trabalha, a coisa muda. Você acha que eles fazem o quê? Agora, vamos imaginar mais um pouquinho. Um gari de Colatina, aliás, que coisa fantástica, né, Graça? Nós passamos ali agora, nós vimos aqui, antes de chegar aqui, passamos ali pela Getúlio Vargas, vimos uns sacos assim, vermelho, verde, falei assim, o que é esse negócio? A galera falou, o que é esse negócio aí? Quando nós passamos mais na frente, tinha uma equipe trabalhando, pegando aquilo e enrolando em torno das árvores. Só que o prefeito de vocês estava lá. Eu não vim aqui fazer propaganda, não. Tá? A Graça falou, aquele ali é o prefeito. Eu falei, caramba, o prefeito? Caramba! Será que o mundo está mudando? Eu não estou querendo fazer propaganda, nem eu conheço pessoalmente. É porque eu vi. Ninguém me falou. Eu passei, eu vi. Agora, você pensa o seguinte. Tem um gari. Como é que é o nome desse hospital que vocês têm aqui na Santa Maria? Ah, não é não? Piorou, então, porque era melhor. Tinha um hospital, agora é policlínica. Não vamos dizer que piorou, que de repente é outro nome mais moderno. Mas vamos lá. A São Sebastião. Tá. Você tem em frente a um hospital um indivíduo varrendo. Vamos colocar 2 indivíduos varrendo em frente no hospital. Aí eu chego para o primeiro e pergunto assim, meu amigo, o que você está fazendo? Ele vira para mim, já aborrecido da vida, porque o salário dele é desse tamanhozinho, muito aborrecido, e diz assim, você não está vendo? Estou varrendo a rua. Aí eu chego perto do segundo e pergunto, insistentemente, né? Vou lá perguntar ao segundo. Meu amigo, o que você está fazendo? E ele diz para mim assim, eu estou colaborando para a saúde pública de Colatina. Olha que como é diferente. Quer dizer que o gari, ele está na linha da saúde pública? E nós, com nossos preconceitos, só valorizamos o médico? Pode ser que esse indivíduo tenha sido médico em vida anterior? Pode ou não pode? E voltou para a base da escala da saúde? Por que não? Então o Espiritismo ele nos permite ver de uma outra forma. E essa casa aqui? Quem responde por ela hoje aqui? Do ponto de vista dos encarnados? Virgílio, está lá me ouvindo. Ele está sozinho?
Tem uma equipe espiritual? Mas agora vem a pergunta chata. E qual é a nossa função aqui dentro? Nós estamos fazendo o quê? Virgílio, essa conversa não foi encomendada com você, não. Você está me olhando com essa cara aí. Gente, para encerrar, sem encerrar, há uma multidão de pessoas pedindo emprego por aí, e as empresas só mandando embora. Da empresa de Jesus tem vaga. Só fica desempregado quem quer. Mas alguém pode perguntar assim, mas eu vou trabalhar nessa empresa, eu vou ganhar o quê? Qual o salário? Vocês sabiam que as pessoas que conquistam tudo que o mundo consegue oferecer de melhor, de riqueza, poder, fama, tudo, costumam chegar ao final da vida extremamente vazios. Qual é o salário que Jesus oferece? A paz e o sentido de viver. Que Deus nos abençoe.